A reunião de hoje é baseado em 2 Crônicas, capítulos 32 e 33. E nós podemos dizer que esses dois capítulos nos traz várias pérolas nas quais nós podemos aplicar em nossos dias. Por exemplo, o que conseguimos aprender da maneira como o rei Ezequias lidou com a iminente invasão da Síria? E será que nós podemos imitá-lo na maneira em como nós tratamos os nossos irmãos em tempos de aflição, em tempos difíceis? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso em Tesouros da Palavra de Deus. Também nós vamos ver como um rei que fazia as coisas com o objetivo de ofender a Jeová pode ser um bom exemplo para os nossos dias. Responderemos essa pergunta no Joias Espirituais. Depois, nossa reunião irá nos ajudar a iniciar estudos bíblicos, logo na primeira visita, usando a página 16 da brochura Seja Feliz para Sempre, na seção Faça Seu Melhor no Ministério. Já na parte Nossa Vida Cristã, teremos uma parte importantíssima que nos ajudará a nos proteger de mentiras dos apóstatas, assim como os israelitas precisavam ser protegidos das mentiras dos assírios. E depois nós assistiremos o boletim número 4. Com certeza será uma reunião maravilhosa. Para dar início, convidamos o nosso irmão Edilson Odso, que fará a parte Tesouros da Palavra de Deus, que tem o tema Fortaleça seus irmãos em tempos difíceis. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, dos versículos 1 ao 23, lá traz um relato muito vívido para nós, muito forte, em que nós lá vemos e nos consola muito, a força e o poder que Jeová tem de salvar o seu povo, na ocasião aquela em que Jerusalém estava sendo ameaçada e por meio de um só anjo matou 185 mil ali dos assírios. Contudo, nessa parte nós iremos analisar apenas o início desse relato, abrangendo ali os versículos do 1 ao 8. Vamos então, irmãos, abrir as nossas Bíblias lá em 2 dos Crônicas, capítulo 32, inicialmente vamos ler o versículo 1, que passa assim a nos dizer: Depois dessas coisas, desses atos fiéis de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, veio e invadiu Judá. Ele cercou as cidades fortificadas, decidido a invadi-las e a tomá-las. Então, como nós vimos nos capítulos anteriores, Ezequias ele restaurou a adoração verdadeira, o templo também, ele celebrou ali a Páscoa, eliminou toda a apostasia, entre outras coisas. E, além do mais, essas coisas foram todas as coisas que seu pai Acás tinha feito, coisas terríveis. E fora isso, ele pediu ajuda militar ali para o rei da Síria, o Acás. E com isso, ele teve que se sujeitar a essa nação, a Síria. E quando Ezequias tornou-se rei, ele não concordou com isso. Então ele passou a rebelar-se contra a Síria. E com isso nós vemos aqui nesse relato, foi então que Senaqueribe, ele começou a invadir Judá, ele conquistou ali mais de 45 cidades e começou a ameaçar Jerusalém. Com certeza é uma situação bastante aflitiva ali para as pessoas, não é mesmo? Mas então, e como o rei Ezequias, ele reagiu a essa situação? Agora vamos ler dos versículos 2 até o 5, que diz assim: Quando Ezequias viu que Senaqueribe veio resolvido a guerrear contra Jerusalém, ele decidiu, depois de consultar seus príncipes e seus guerreiros, bloquear as fontes de água fora da cidade, e eles o apoiaram. Muitas pessoas foram reunidas e bloquearam todas as fontes e o riacho que fluía por aquela terra, pois disseram: Por que os reis da Síria deviam chegar aqui e encontrar grande quantidade de água? Além disso, com determinação, ele reconstruiu toda a muralha que tinha sido derrubada e ergueu torres sobre ela
e por fora construiu outra muralha. Também consertou o aterro da cidade de Davi e fabricou uma grande quantidade de armas e escudos. Então, nós vemos aqui que depois do rei Ezequias consultar os príncipes e os guerreiros, ele passou a tomar medidas práticas. Como nós vemos aqui, ele bloqueou as fontes de água, fazendo assim, se os assírios eles estivessem ali, eles iam sofrer pela falta de água. Também ele canalizou a água até a cidade de Jerusalém. E ainda mais, diz que ele fortificou, não só reconstruiu a muralha, reconstruiu outras muralhas e grande quantidade de armas e de escudo. Grandes medidas ele fez. Mas será que foram essas medidas que ele se sentiu apto para enfrentar Senaqueribe? Vamos ver agora dos versículos 6 até o 8. Então designou chefes militares sobre o povo, reuniu-os na praça do portão da cidade e os encorajou, dizendo: sejam corajosos e fortes, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa do rei da Síria e de toda a multidão que está com eles, pois os que estão conosco são mais numerosos do que estão com ele. Do lado dele está um braço de carne, mas do nosso lado está Jeová, nosso Deus, para nos ajudar e para travar nas nossas batalhas. E o povo foi fortalecido pelas palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Então, aqui nesse relato, o que o rei Ezequias fez foi muito mais importante do que tapar ali as águas, reforçar as muralhas, também das forças militares ali que ele tinha à disposição. Pois, como nós vimos aqui, ele reuniu o povo, ali os militares, e como diz aqui no versículo 7, ele relembrou uma coisa muito importante, de que toda a batalha tinha a aprovação e a força de Jeová, e eles não precisariam temer por isso. E ali no final do versículo 8, nós vemos que a nação, ela realmente foi fortalecida aqui, por essas palavras, pois ela diz que o povo foi fortalecido pelas palavras de Ezequias. Então Ezequias, ele foi um grande exemplo de um pastor bastante zeloso para a nação. Então, resumindo, nós vimos que quando Jerusalém ela foi ameaçada, o rei Ezequias ele foi humilde, consultou outras pessoas. Depois, ele tomou medidas práticas diante daquela ameaça. E por fim, e principalmente, ele foi um bom pastor, encorajando o povo e também o fortalecendo. E o que nós podemos, então, aprender com esse relato? Na apostila, nós temos uma gravura que nós podemos recorrer a ela. Você não poderia projetar a imagem, por gentileza? Então, aqui nós vemos o que está sendo a pandemia, ainda não acabou o estado pandêmico, uma situação, naquele momento mais crítico, que foi muito, mas muito difícil para todos nós. E nós vemos ali as medidas práticas que os irmãos fizeram durante essa situação. A mãe e a filha estão isoladas em suas casas, com certeza reforçaram as medidas de higiene, também sempre mantiveram uma rotina espiritual dentro das coisas. E lá do lado de fora, nós vemos também o irmão tomando medidas práticas. Ele está protegido com máscara e também ajudando essa família, trazendo ali alimentos. E antes disso, também os irmãos fizeram visita dos pastoreios e encorajaram espiritualmente a mãe e filha, pois nós conseguimos ver ali no semblante delas, o semblante de tranquilidade que elas estão. Obrigado, irmãos, pela gravura. E nós vemos ainda que na nossa apostila há uma pergunta: como posso ajudar meus irmãos quando surgem dificuldades? Com certeza, os anciãos eles estão à frente para ajudar os nossos irmãos. Mas também, essa pergunta cabe a cada um de nós, pois nós podemos sim, ajudar os nossos irmãos quando está ao nosso alcance de fazer isso. E, por exemplo, hoje eu
a pandemia já não está num estado tão grave assim, e talvez as pessoas podem, né, pensar que não é um estado crítico que estamos passando. Mas será que por estarmos vivendo no final dos tempos, não é verdade que muitos de nós, nossos irmãos, passam por talvez problemas econômicos, talvez alguma doença, também problemas emocionais, o que não significa que é um irmão com falta de espiritualidade. Então, se isso está acontecendo com cada um de nós podemos nos perguntar, né? Que medida eu estou tomando? Medidas práticas, né, para poder aliviar essa situação. E se nós vemos algum irmão também que está passando, irmã que está passando nessa situação, o que também eu posso fazer para ajudar aquele ou aquela irmã que está passando por isso? Então, perguntas assim nos ajudam a meditar e assim tomar as medidas práticas necessárias. E como família de Jeová, que todos nós somos, nós queremos ajudar uns aos outros. Mas, acima de tudo, nós queremos fortalecer espiritualmente os nossos irmãos. E confiamos que todos nós aqui, nós somos muito, muito mais numerosos que as pessoas ali fora. Pois nós temos Jeová, o nosso Deus, que vai nos ajudar e travar também as nossas batalhas. Agradecemos ao irmão Edilson Otso, que nos mostrou realmente como podemos ajudar os nossos irmãos em tempos difíceis. Agora, dando continuidade, convidamos o irmão Ricardo Gaudi, que irá dirigir os Joias Espirituais, e contamos com a participação de todos os irmãos. Estávamos na expectativa, não é mesmo, irmãos, de compartilharmos aqui na congregação as nossas joias que encontramos na leitura de 2 Crônicas, capítulo 32 ao 33. E uma primeira joia destacada na nossa apostila é 2 Crônicas, capítulo 33, versículos 15 e 16. Quem gostaria de ler para nós esse versículo? O irmão Gustavo, por favor. Então removeu da casa de Jeová os deuses estrangeiros e o ídolo, bem como todos os altares que tinha construído no monte da casa de Jeová e em Jerusalém, e mandou jogá-los fora da cidade. Ele também restaurou o altar de Jeová e começou a oferecer nele sacrifícios de participação em comum e sacrifícios de agradecimento, e disse a Judá que servisse a Jeová, o Deus de Israel. Obrigado, Gustavo, pela leitura. Então, o que podemos aprender com o exemplo de Manassés? A irmã Thais aqui na frente, por favor. Então, embora Manassés tivesse cometido erros de séria gravidade, ele mais tarde se humilhou diante de Deus e agiu de acordo com as suas petições de súplicas por mudar de atitude. O seu arrependimento sincero ficou claro quando ele se esforçou em reparar o mal que havia feito. Então, isso nos ensina que o amor leal de Jeová é algo grandioso, que possibilita aqueles que estão realmente arrependidos e agem de acordo a obterem a misericórdia e o perdão de Jeová, por mais sério que o pecado possa ter sido. Obrigado, Thais. Isso mesmo. Muito bem. Ainda a irmã Maiana, por favor. A atitude de Manassés comprova que ele realmente se arrependeu, porque aqui fala de 3 qualidades: coragem, fé e humildade. Porque por muito tempo ele fez coisas más, até os filhos ele matou, ele influenciou a família dele para o mal, a nação para o mal. Então, quando ele realmente se arrependeu, ele fez o que pôde, que estava ao alcance dele, para desfazer um pouco daquela maldade e promover a adoração verdadeira. Exatamente, exigiu mesmo dele essas qualidades para se arrepender. Agora, para ampliarmos os nossos comentários, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A irmã Vanessa, por favor. Então, diante daquela situação de Senaqueribe ameaçando atacar Jerusalém, Ezequias só conseguiu lidar porque ele tinha muita fé. Então, ele conseguiu se concentrar na habilidade que Jeová tem de salvar o seu povo. Então, Ezequias ele mostrou na prática que quando parece que a gente está sem saída,
confiar em Jeová e nas suas orientações sempre é a melhor opção. Obrigado, irmã Vanessa, isso mesmo. A irmã Larissa, no Zoom, por favor. O capítulo 32, versículo 7 e 8, ali a gente mostrou que Satanás, né, ele é o nosso principal inimigo. E ele não vai desistir, né, de perseguir nós que somos servos fiéis de Jeová. Então, ele e os seus apoiadores, eles vão tentar nos proibir de adorar Jeová. Mas nós não precisamos, né, deixar o medo nos paralisar, porque nós temos Jeová ao nosso lado e ele vai sempre continuar nos apoiando, mesmo que a nossa obra ela seja proscrita. Obrigado, Larissa, isso mesmo. A irmã Milka, por favor. Nos versículos 25 e 26, nós vimos que, apesar de Ezequias servir a Jeová e de ter feito muitas coisas boas, no momento que ele ficou doente e Jeová lhe deu um sinal, ele não demonstrou apreço pelo bem que recebeu, porque seu coração ficou arrogante. Depois ele se arrependeu, abandonou a arrogância que resultou no perdão de Jeová. Isso me lembra que, por sermos imperfeitos, todos nós estamos suscetíveis a ter esse sentimento tão prejudicial que é o da arrogância. Por isso precisamos estar sempre atentos a nós mesmos para não deixar esse sentimento crescer, mas sim cultivar sempre a humildade. Porque enquanto a arrogância destrói, a humildade é realmente libertadora. Obrigado, Milka, isso mesmo. A irmã Oralda, aqui na frente, por favor. Em 2 Crônicas 33:3, fala sobre Manassés quando ele instituiu a idolatria ao exército dos céus, que mostra que ele os serviu. Então, isso é claro, é a astrologia, né? Então, ela não era confiável lá naquela época e nem o é hoje, mas muitos governantes e muitas pessoas ainda fazem isso. E assim elas não têm que arcar, né, com as suas próprias decisões, né? Então colocam a culpa nas estrelas. Então, acima de tudo, é porque ela é claramente condenada pela palavra de Deus. Obrigado, Oralda, por destacar esse aspecto. Irmão Carlos? Em 2 Crônicas 32, e 3 a 5, ali mostra que Jeová proveu ajuda para Ezequias e outros ali. Isso porque eles tomaram medidas positivas para se proteger. E aí o povo seguiu a sua orientação. Hoje, Jeová tem usado os anciãos para orientar o povo a tomar certas medidas para se proteger também contra o mal. Obrigado, Carlos. O irmão Paulo Formes, por favor. Segundo das Crônicas 32, 31, Ezequias ele foi bem-sucedido, mas num determinado tempo ele ficou orgulhoso, ele não agradeceu pelo bem que lhe foi feito. Aí no versículo 31, Jeová o deixou agir sozinho para colocá-lo à prova. E o que nós aprendemos disso? Às vezes nos saímos bem numa coisa e as pessoas nos elogiam. Embora não seja errado receber elogios, queremos ser humildes e dar toda honra e glória a Jeová. Obrigado, irmão Paulo. Isso mesmo. A irmã Odete Fares no Zoom, por favor. Eu gostei do capítulo 33, versículo 1, que diz que Manassés reinou por 55 anos em Jerusalém. E grande parte, se não quase todo esse período, foi fazendo o que era mal aos olhos de Jeová. Mas porque ele se arrependeu sinceramente lá no exílio e mudou de atitude, Jeová concedeu a ele perdão e misericórdia. Isso incentiva uma pessoa a abandonar o erro, independentemente de quanto tempo ela está fazendo isso. Obrigado, irmã Odete. Ainda a irmã Alzira no Zoom, por favor. Da 3, o 12 e o 13, né, é bem interessante, que mostra que Manassés ele se arrependeu de coração e produziu boas ações, né, e foi perdoado. Então, hoje, se um irmão ele perdeu os privilégios de serviço devido a um erro seu, talvez ele sinta vergonha ou tristeza, talvez fique imaginando, né, se Jeová, se os irmãos vão realmente perdoá-lo e esquecer seu erro, né? Então, privilégios perdidos, raramente eles vão ser recuperados de uma só vez, né? Mas com o tempo pode receber certas responsabilidades. Então, aceitá-las e fazer o seu melhor, então vai resultar em mais designações, né?
Não que o caminho seja fácil, pode haver desapontamentos, mas uma boa disposição e perseverança produzem bons resultados. Obrigado, irmão Zira. Irmão Bessa, por favor. O capítulo 32 fala que quando a Síria atacou, Ezequias adotou uma estratégia junto com os seus líderes lá, os príncipes, os guerreiros, de bloquear as fontes de água fora da cidade. Então isso impediu, de certa forma, que os inimigos tivessem grande quantidade de água. Mas esses preciosos suprimentos de água, eles foram canalizados por um túnel para a cidade. Então isso nos lembra que muito em breve a Síria também, simbólica, vai atacar o povo de Deus durante a grande tribulação, e Jeová cuidará que nós, aqueles que servimos a Ele, tenhamos um suprimento abundante de informação espiritual, as águas da verdade. Muito obrigado, irmão Bessa. Isso mesmo. A irmã Berenice, um último comentário, por favor. Então, nesse mesmo relato de Ezequias, essa tradução diz que ele não demonstrou apreço pelo bem que Jeová fez, outra diz que ele não retribuiu de acordo com o benefício que Jeová concedeu. Então, fiquei pensando que Jeová deseja, sim, que a gente retribua a Ele todo o bem que Ele faz para nós. Então, que eu não devo desperceber de estar sempre observando tudo que Jeová me faz, continuar sendo leal a Ele, porque é a única maneira que nós podemos retribuir a Jeová, além de todas as coisas que Ele nos dá, que quando nós devolvemos é dele mesmo. Muito bem. Obrigado, irmã Berenice, e também a todos os irmãos pela boa participação. Agradecemos ao irmão Ricardo pela sua boa dirigência. Agora, antes de dar continuidade aqui no salão principal, convidamos a todos que têm as suas partes na sala B a seguir o seu dirigente, o irmão Carlos Barbosa. Muito bem, aqui no salão principal, convidamos os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo do 1 ao 15. A leitura será feita pelo nosso irmão Arthur Correia. Vamos dar atenção à sua leitura. Depois dessas coisas e desses atos fiéis de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, veio e invadiu Judá. Ele cercou as cidades fortificadas, decidindo a invadi-las e a tomá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe veio resolvido a guerrear contra Jerusalém, ele decidiu, depois de consultar seus príncipes e seus guerreiros, bloquear as fontes de água da cidade, e eles o apoiaram. Muitas pessoas foram reunidas e bloquearam as fontes de água e o riacho que fluía por aquela terra. Pois disseram, porque os reis da Síria deviam chegar aqui e encontrar grande quantidade de água? Além disso, com determinação, ele reconstruiu toda a muralha que tinha sido derrubada e ergueu torres sobre ela. E por fora construiu outra muralha. Também consertou o aterro da cidade de Davi e fabricou uma grande quantidade de armas e escudos. Então designou chefes militares sobre o povo e reuniu-os na praça do portão da cidade e os encorajou, dizendo: sejam corajosos e fortes, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa do rei da Síria e de toda a multidão que está com ele, pois os que estão conosco são mais numerosos do que estão com ele. Do lado dele está um braço de carne,
mas do nosso lado está Jeová, nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo foi fortalecido pelas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, estava em Laquis com todo o seu exército, ele enviou seus servos a Jerusalém. Ezequias, rei de Judá, e a todos os de Judá que estavam em Jerusalém, para dizer: Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: Em quem vocês estão confiando para permanecer em Jerusalém, enquanto ela está cercada? Não veem que Ezequias está enganando vocês e os levando para morrer de fome e de sede, ao dizer: Jeová, o nosso Deus, livrará das mãos do rei da Síria? Não foi esse mesmo Ezequias que removeu os altos sagrados e os altares sagrados do Deus de vocês e disse a Judá e Jerusalém: Vocês devem curvar-se diante de um só altar e nele devem fazer fumegar seus sacrifícios? Vocês não sabem o que eu e meus antepassados fizemos com os povos das outras terras? Será que os deuses das nações e dessas terras foram capazes de livrar a terra delas das minhas mãos? Dentre todos os seus deuses dessas nações, que os meus antepassados entregaram à destruição, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? De modo que o Deus de vocês seja capaz de livrá-los das minhas mãos? Agora não deixem que Ezequias os engane e os iluda desse modo. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de nenhuma nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos e das mãos dos meus antepassados. Quanto menos, então, o Deus de vocês livrará vocês das minhas mãos. Muito bem, Arthur. Que boa leitura. Hoje, essa leitura estava sendo observada, né, segundo a associação, a brochura Melhore, a lição 11, Fale de modo animado. E essa lição é bem apropriada para essa leitura, né? É uma narrativa muito interessante. E você fez exatamente o que fala o terceiro ponto aqui, Arthur. Dê vida à sua apresentação. Enquanto a gente acompanhava a sua leitura, é como se a gente estivesse lá. Na parte que você falou, por exemplo, de Ezequias para o povo, né? Seja corajoso e forte. Se o povo estivesse aqui, seria fortalecido também com sua leitura. De tão bom que você leu. E da mesma forma também com um porta-voz que foi na muralha falar ali para o povo, né? Tentar amedrontar, você também leu de maneira apropriada, também amedrontou o pessoal aqui. Então, muito boa a sua leitura, continue lendo da maneira como você lê, continue progredindo. Muito obrigado. Agora, irmãos, dando continuidade à nossa reunião, vamos para a nossa próxima sessão, Faça o seu melhor no ministério. Começaremos com a primeira conversa, que está a cargo da irmã Etiane e a irmã Valéria. A irmã Etiane, ela vai conversar sobre a página 16 da brochura Seja Feliz para Sempre. E prestem atenção, porque ela vai oferecer um estudo bíblico logo na primeira visita. Prestemos atenção à parte da irmã Etiane. Então, Valéria, falando sobre a felicidade, eu tenho aqui comigo essa brochura, Seja Feliz para Sempre. Você acha que é possível sermos felizes para sempre? Etiane, eu acho que talvez. Sabe por quê? Eu penso que Deus, Ele vai dar um jeito, talvez, de trazer felicidade para a gente em algum momento da nossa vida, porque eu penso que Ele não vai deixar que a gente seja infeliz para sempre. Obrigada pela sua opinião, Valéria. Veja só que promessa maravilhosa que Deus deixou aqui na Bíblia para nós, em Salmos 37, 29. Fala assim, Salmos 37, 29. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. O que esse texto mostrou para nós? Pelo que eu entendi, que vamos viver na terra para sempre.
Isso mesmo. Jeová, ele quer que a gente viva para sempre e tenha uma vida perfeita em todos os sentidos. E por que é bom sabermos disso? Olha aqui. Porque nós vamos poder ter paz, ser feliz para sempre ao lado da nossa família e dos nossos amigos. Vamos ver esse texto aqui, ó, de Jeremias 29:11, e veja só o que Jeová ele quer para nós. Você pode ler esse texto para nós? Claro. Jeremias 29:11. Diz assim, ó: pois eu sei muito bem o que tenho em mente para vocês, diz Jeová. Quero que tenham paz, não calamidade. Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. Isso mesmo. Você notou aqui, Valéria? Jeová, ele quer nos dar paz, um futuro e uma esperança. Ele é o Deus da esperança. E é por isso que ele fez questão de colocar essa promessa aqui na Bíblia, para que nós tivéssemos esperança de um futuro melhor. Não é bom saber disso? Puxa, é demais, porque no mundo tão difícil que a gente vive, eu acho que ter esperança é muito bom. Valéria, você já pensou em ter um estudo da Bíblia? Estudo da Bíblia? Não, nem sei o que é isso. Ele é um estudo, ele é feito junto com a sua Bíblia, no dia e horário que você escolher. E dentro da sua Bíblia mesmo, a gente pode encontrar respostas como essas perguntas aqui, ó. Como a vida começou, qual é o objetivo da vida, por que as pessoas sofrem, o que acontece quando uma pessoa morre, por que existe tanta guerra se todo mundo quer a paz, o que vai acontecer com a terra. Então, essas perguntas, a Bíblia ela responde. Muito interessante, viu? Achei muito interessante. Vamos combinar assim, então, eu te passo o meu telefone e você entra em contato comigo, por favor. Pode ser? Pode sim, combinado. Olha, meu horário já deu, eu tenho que ir, mas anota aí meu telefone, por favor, tá? Tá bom. Muito obrigado, irmã Etiane, pela parte. E a parte da irmã estava sendo observada, a lição 6 da brochura Melhore, explique por que você leu o texto. E conseguimos observar isso muito bem na parte da irmã, principalmente esse primeiro ponto que fala, destaque as palavras-chave que estão relacionadas com o ponto principal. Notamos que após a irmã ler o texto de Jeremias, a irmã destacou as palavras principais, paz, futuro e esperança. E sobre a esperança, ainda falando sobre o segundo ponto, destacou que era isso que você gostaria que a Valéria pensasse, de como a Bíblia traz esperança para as pessoas. Então, com certeza, a irmã aplicou muito bem esse ponto e nos ajudou a ver como nós conseguimos oferecer um estudo na primeira visita. Muito obrigado. Agora, dando continuidade com a revisita, convidamos a irmã Juliana Luz e a sua ajudante, a irmã Thaís Gaudi, que irá usar o assunto que aparece em conversa sobre a Bíblia. Mas dessa vez a irmã Juliana ela irá deixar uma publicação do kit de ensino. Qual publicação a irmã Juliana escolherá? Vejamos. Agora que a gente já almoçou, Thaís, vamos aproveitar uns minutinhos para continuar aquela conversa que tivemos sobre a Bíblia? Ai, vamos sim, Ju. Puxa, aquele dia, aquela conversa, eu gostei tanto. Eu acho que eu estou precisando mesmo ouvir boas coisas. Que bom, Thaís, que você gostou. E a Bíblia está cheia de coisas boas. Uma delas, que a gente comentou que viria, é sobre que futuro que a Bíblia nos dá, né? E um texto que fala sobre isso é Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. É o último livro da Bíblia, né? Estou com a Bíblia aqui no celular. Você pode ler para nós, por favor? Tá, leio sim. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Obrigada, Thaís. Você percebeu aqui, nessa promessa de Deus, o que ele nos fala sobre o futuro? Como que vai ser?
Aí disse que Deus vai enxugar as nossas lágrimas, não vai ter mais dor, morte, é isso mesmo? É isso mesmo. Deus promete acabar com tudo que possa nos fazer sofrer, com qualquer tipo de dor, tristeza, sofrimento. O que você acha disso, Thaís? É muito bom saber disso, Ju. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa e para mim é uma luta, às vezes, pensar em coisas positivas. Mas eu nunca tinha parado para pensar que Deus promete essas coisas. Eu entendo você, Thaís. A gente passa por tantas ansiedades, mas saber que Deus promete um futuro assim, né? Sem preocupações, ansiedades, mostra que Ele se preocupa com nós. Isso nos acalma e nos consola, não é verdade? Sim, é verdade. É um alívio saber disso. E na Bíblia nós encontramos muitas outras promessas como essa e também conselhos que podem nos ajudar a enfrentar desafios, nossos sentimentos, emoções. Inclusive, Thaís, eu trouxe essa revista que eu gostei muito. Ela traz conselhos muito práticos, como a gente pode cuidar da nossa saúde mental. Eu trouxe para você ler. E se você desejar, depois você pode ler com mais calma na sua casa. Tá bom, eu vou ler sim, pode deixar, muito legal a matéria. Se você tiver um tempinho e for melhor, eu te ligo no sábado, daí a gente pode continuar essa conversa e eu te mostrar como a gente pode aprender ainda mais sobre essas ajudas da Bíblia. Tá joia, acho que é até melhor no sábado, né? Assim a gente tem mais tempo para conversar, nosso horário de almoço passa muito rápido. Agradecemos a irmã Juliana e a irmã Thaís pela excelente parte. E a irmã Juliana estava nos ajudando com essa parte a entender a lição 17 da brochura Melhore. Fale de modo fácil de entender. Foi exatamente isso que a irmã Juliana fez durante a parte, né? É interessante, principalmente esses 2 pontos, né? O segundo, que fala sobre usar frases curtas e simples. Então, notamos na parte das irmãs que foi uma conversa, não foi um monólogo da irmã, né? Então, sempre teve uma conversa entre você e a moradora, porque a irmã sempre explicava usando frases curtas. E explicou o texto também, talvez palavras não difíceis, mas que não são muito usadas hoje, para uma que é mais usada, que é a ansiedade, ao invés de falar sobre dor e choro, talvez, como a irmã Thaís ajudou a irmã Thaís a entender. Então, agradecemos muito a parte da irmã, com certeza foi muito proveitoso para nós. Agora, dando continuidade à nossa última parte dessa sessão, convidamos ao nosso irmão Luiz Tomazelli e o seu ajudante, o irmão Marcelo, que irá nos mostrar como é um estudo bíblico da lição 10, no ponto 5 do nosso livro Seja Feliz para Sempre. Prestemos atenção para depois utilizarmos com os nossos estudantes. Então, Marcelo, primeiro quero agradecer você, né, por essas respostas que você está dando, tudo corretas, e também de você ter feito arranjos, né, para poder tornar nosso estudo regular. A gente sabe das suas dificuldades. Você está de parabéns, viu, Marcelo? Vamos ver esse ponto 5 aqui. É preciso esforço para ir às reuniões, né? Você pode ler para nós esse ponto 5, Marcelo? Veja o exemplo da família de Jesus. Todo ano, eles saíam de Nazaré e viajavam até Jerusalém para uma ocasião especial. Essa viagem não era fácil, já que eles tinham que caminhar por 100 quilômetros ou 3 dias, em um território montanhoso. É difícil, né? Esse relato está aqui em Lucas. Vamos ler também? Lucas 2. Assim, quando eles haviam cumprido todas as coisas segundo a lei de Jeová, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade, Nazaré. E o menino continuou a crescer, ficando forte e cheio de sabedoria, e o favor de Deus continuou sobre ele. De ano em ano, seus pais costumavam ir a Jerusalém para a festividade da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos de idade, subiram segundo o costume da festividade.
Isso, que bom. Agora, Marcelo, diante desse parágrafo, né, e desse texto que nós lemos, você acha que era preciso esforço para a família, né, para fazer essas viagens? Bastante, né? Eu fiquei surpreso, 100 quilômetros, né? Chegar 3 dias de caminhada, um terreno montanhoso. Imagina que eles não passavam a noite, né? As temperaturas extremas, animais selvagens. Na ilustração aqui eu percebi que eles tinham que levar bastante coisa, né? Alimento para eles passarem esses 3 dias. E até para o animal, né? Você pode ver aqui que ele está dando comida até para o animal. Então, sem dúvida nenhuma, eles tinham um apreço muito grande por essa ocasião, né? Isso, muito bom que você observou isso, viu, Marcelo? Muito bom. Agora, essa próxima pergunta: por que talvez você tenha de fazer esforços para ir às reuniões, Marcelo? O meu caso não é por causa da distância, né? Eu moro muito próximo do Salão do Reino, mas você sabe minha situação, né? Se eu não fizer horas extras, eu não consigo manter, né, as despesas da minha casa. Você sabe também que eu tenho parentes que se opõem a eu vir nas reuniões, né? Eles não concordam que eu venha nessas reuniões. Então, mudo os desafios, mas é bem difícil, está bem difícil para mim. Então, a gente sabe disso, Marcelo, e a gente queria te elogiar dos esforços que você tem feito. A gente nota, né, tudo que você tem feito para tornar o estudo regular também, né, como já falei. Agora, você acha, Marcelo, que vale a pena? E se acha por quê? Eu acho que vale muito a pena. Em pouquíssimas reuniões que eu consegui vir, acho que eu já aprendi sobre a Bíblia mais do que a minha vida toda. Vale a pena, né, todo esforço para estarmos presentes às reuniões, né? Em comparação ao esforço que essa família fazia, né, é muito bom que a gente faça também, né? Então, a Bíblia diz que é importante nos reunir. Vamos ver esse texto, Marcelo, de Hebreus. Ela destaca bem isso, né? Jeová orientou que fosse escrito essas palavras para nós. Ó. E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Muito obrigado, Marcelo. Então, com essa leitura, né, por que sempre devemos ir às reuniões, Marcelo? Bom, primeiro, pelo que eu entendi aqui, é a vontade de Deus, né, que nós nos reunimos, né, para servi-lo. E o pouco que eu pude ver nas reuniões que eu fui, eu percebo as pessoas felizes, né? Parece que eles são encorajados mesmo uns pelos outros. Eu mesmo já cheguei muito deprimido na reunião e saí bem mais feliz. Eu percebia que a preocupação deles eram sinceras comigo. Isso mesmo, Marcelo. Então, esperamos que você continue orando, pedindo a Jeová ajuda, e certamente Ele vai continuar te ajudando a você passar a assistir às reuniões regularmente. Até mais. Agradecemos ao irmão Luiz e ao irmão Marcelo pela excelente parte. E sobre esse estudo, a associação gostaria, né, que fosse observado a lição 19, toque o coração das pessoas. Isso é muito importante enquanto nós estamos dirigindo um estudo bíblico. Tanto que o parágrafo introdutório, falando sobre o que nós devemos fazer, fala que esse ponto nos ajuda a mostrar para as pessoas a importância do que aprenderam e agir de acordo com isso. E nós observamos isso na parte do irmão Luiz, quando ele ajudou o irmão Marcelo a ver a importância de assistir às reuniões e como que aquele relato se aplicava no caso dele. Então, com certeza, nos ajudou muito a entender como que nós podemos aplicar essa lição da brochura Melhora quando nós estamos dirigindo os nossos estudos bíblicos. Agradecemos não somente ao irmão Luiz, mas todos aqueles que fizeram as suas partes, né? O Arthur também com a leitura. E agora vamos passar para a próxima e última parte de nossa reunião, Nossa Vida Cristã. Como de costume, convidamos a todos a ficarem em pé para entoarmos o cântico de número 36. Esse cântico de número 36 é baseado no texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, e tem um tema oportuno para próximas partes: proteja o coração.
A série de congressos ao redor do mundo já começou. E essa série de congressos tem um valor especial, porque é a primeira série de congressos presencial desde a pandemia. Com certeza os irmãos não veem a hora de assisti-lo, não é mesmo? Para preparar o nosso coração, assistamos o boletim número 4, que falará mais um pouco sobre isso. Com certeza ficamos ainda mais ansiosos para assistir ao nosso congresso. Agora, para dar continuidade e dirigir o estudo bíblico de congregação, convidamos ao nosso irmão Paulo Formes. Lição 48. Escolha bem os amigos. Então nós vamos contar com a participação dos irmãos, também no Zoom. Como que você pode escolher bons amigos? A Bíblia nos avisa que nem todo mundo é um bom amigo. Como os amigos influenciam você? Essa é a pergunta do parágrafo 1. Irmã. Então, os amigos, por o tempo que nós passamos com eles, faz com que nós nos tornemos parecidos com eles. Então, se nós nos achegamos, nossos amigos são pessoas que servem e amam a Jeová, nós vamos ficar achegados a Jeová e a tomar boas decisões. Mas se nossos amigos, eles não amam a Jeová, com certeza eles vão nos afastar dele. Obrigado, irmã. Irmã Laís Alves. Por isso o Provérbios 13:20 faz esse alerta, né? Que quem anda com os sábios vai se tornar sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. Porque é uma tendência nossa de quando a gente anda muito com alguém, a gente pegar as características da pessoa, o jeito dela. Então, se a gente andar com pessoas que não amam a Jeová e fazem o que é errado, a tendência é que a gente acabe fazendo também. Muito bom. Meu irmão Carlos. E para evitar essa situação, nós temos que procurar andar com pessoas que servam a Jeová, para que, conforme 1 Tessalonicenses 5:11, possamos ser encorajados, edificados a continuar na verdade. Né? Isso. A Bíblia nos incentiva, né, a fazer isso. Muito bem. A pergunta 2. Como a sua escolha de amigos pode fazer Jeová se sentir? Irmã Giulia. Se nós escolher amigos que não amam a Jeová, ele ficaria desapontado, né? Tiago 4:4 diz que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus, né? Faz de Deus inimigo. Mas se nós rejeitarmos essas companhias e escolher ser amigos dos que amam a Jeová, ele vai ficar feliz e também vai nos escolher como seus amigos. Obrigado, irmã Giulia. Vamos ler esse texto? Quem gostaria de ler, Tiago? Irmão José Antônio. Adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem quer ser amigo do mundo faz de si mesmo um inimigo de Deus. Muito bem. Temos também o texto de Salmo 15, né? Os versos 1 a 4. Quem gostaria de comentar? Irmão Sérgio Santos. Comentar ou ler? Pode comentar, irmão. Então aqui Jeová convida pessoas para se associar com ele, né? Inclusive quem pode ser hóspede na sua tenda. Então depois a gente observa várias qualidades desejáveis daqueles que desejam realmente fazer parte da família espiritual de Jeová mundial. Muito bom. Mais alguém? Irmã Otso, Evelyn. Esses textos nos fazem perceber o quão sério é esse assunto, né? Escolher bem os nossos amigos. Porque se nós não fizermos boas escolhas, também não poderemos ser amigos de Jeová. Muito bem, irmã Evelyn. Inclusive, quem habita, né, a tenda de Jeová, né, nós, a organização de Jeová, né, eu vi pelo menos 7 pontos aqui, né,
Então, aquele que anda de modo íntegro, aquele que faz o que é certo, aquele que fala a verdade, que não calunia, não faz mal ao próximo, não difama seus amigos e rejeita o que é desprezível. Então, tudo isso está num contexto daquilo que nós somos, né? Como família universal de Jeová. Nós tomamos cuidado para nós não sermos classificados com algo diferente disso. E todos nós estamos de parabéns, que nos esforçamos, né? Mesmo nesse mundo mau. Agora, na seção Aprenda Mais, diz assim: veja porque é tão importante escolher bem os amigos. Veja também como ter amizades que vão fazer bem para você. Então, cuidado com as más companhias. Pessoas que não amam a Deus e não obedecem às suas leis são más companhias. Então, frisa bem aqui, né? Agora nós vamos assistir a um vídeo. Evite as más companhias. Então, como que nós podemos acabar tendo o tipo errado de amigos sem perceber? Então, tem 3 situações aqui. Irmã Milka, primeiramente. Um dos exemplos do vídeo foi no trabalho, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas passam muito tempo no trabalho. E aí é muito fácil fazer amizade ou ser influenciado. Por isso que o ideal é que as pessoas tomem cuidado para que o contato no trabalho com as pessoas que não servem a Jeová seja estritamente profissional, né? Muito bem, irmã Milka. Irmã Laís, Ela mostrou também sobre as redes sociais, né? Podem nos ligar a pessoas que antes eram nossos amigos, mas que agora podem estar fracos espiritualmente. Então, isso também pode nos atrapalhar, porque, como a irmã mesmo no vídeo, ela pensou, mas eu posso ajudá-los. Mas depois, será? Nas redes sociais não é o melhor modo de a gente ajudar uma pessoa, né? Então, pode ser um momento de se desligar lá, de deixar de seguir aquela pessoa. Isso. Aí nós vamos ler agora, tem mais um comentário, né? Tem mais um ponto ainda. Irmão Wagner Garcia. Nós vemos também um exemplo do jovem que buscava amizades, mas acabou encontrando amizades através dos jogos eletrônicos com pessoas que não eram cristãs, né? Eram amigos dos seus amigos, né? Então também mais um cuidado, né? Às vezes nem precisa ser um jogo eletrônico, mas às vezes um esporte com que você pratica com amigos de amigos que não são cristãos. Isso, olha onde foi isso, né? Quem gostaria de ler 1 Coríntios 15, 33? Vamos deixar a irmã Daiane Brizola ler para nós. Não se deixe enganar, mas companhias tragam bons hábitos. Obrigado, irmão Daiane. Aí os irmãos podem colocar essa figura da maçã aí, por favor. E a pergunta é: que tipo de pessoa seria uma má companhia para você e por quê? Irmão Jonatas Mascarenhas. Pessoas que não valorizam os princípios de Jeová, pessoas que não colocam em prática os princípios de Jeová. E a imagem deixa claro, por mais forte que eu imagine que eu seja, a influência dessa pessoa, ela com certeza será negativa para mim. Muito bom, irmão Jonatas. Agora também o Salmo 119, 63. Irmão Rogério. Sou amigo de todos os que te temem e dos que cumprem as tuas ordens. Ok. Essa imagem aí da maçã, o que poderíamos comentar? Irmã Laís Alves. Então, pela imagem, a gente vê que basta só uma maçã podre para contaminar todas as outras. Então, da mesma forma, uma má companhia ela faz isso, ela contamina muita gente. Mas aí o texto que a gente leu fala como é importante a gente procurar pessoas que temem a Jeová e que obedecem a Ele. Esses sim são bons amigos. Isso. O estudo mostra 3 situações, mas são 3 pontinhos na frente, né? Tem muitas situações que podem nos enlaçar, né? Então nós temos que tomar muito cuidado mesmo.
Agora, nossos amigos não precisam ser iguais a nós. Vamos ler 1 Samuel 18:1. Quem gostaria de ler? Irmão Tiago. Depois dessa conversa entre Davi e Saul, surgiu uma grande amizade entre Jonatã e Davi, e Jonatã começou a amá-lo como a si mesmo. Muito bem. Então, o que os irmãos podem comentar desse versículo, desse texto? Jonatas. Jonatã era muito mais velho que Davi. Davi era um pastor de ovelhas, Jonatã era um príncipe. Eles tinham idades diferentes, meios de vida diferentes, mas o zelo que eles tinham por Jeová uniam eles uma das amizades mais bonitas citadas na Bíblia. Então isso nos ensina que não precisamos ter amizade especificamente e somente com pessoas que são muito parecidas ou que têm gostos muito parecidos com os nossos. Isso. Aí a pergunta, né? Por que os nossos amigos não precisam ser da nossa idade ou ter a nossa condição social? Então, abrangendo já o comentário do irmão Jonatas. Irmão Ian. Atrás dele, desculpa. Então, porque o ponto mais importante que nós temos em comum com essa pessoa deve ser o nosso amor a Jeová, nossa amizade a Jeová. Então, não vai importar a idade ou condição social. Obrigado, irmão Richard. Também Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12. Vamos deixar aqui a Mayla ler para nós. Pois desejo muito vê-los, para lhes transmitir algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam firmados, ou melhor, para nos encorajarmos mutuamente por meio da nossa fé, tanto a sua como a minha. Mayla, obrigado. Como amigos que amam a Jeová podem encorajar uns aos outros? Irmão Elton? Foi como o texto mostrou, né? Uma das maneiras de nós fazermos isso é por estarmos juntos, né? E uma boa oportunidade de estarmos juntos, por exemplo, é nas reuniões, né? Uma ocasião bastante apropriada para estarmos encorajando os nossos queridos irmãos e sendo encorajados também. Isso. Irmão Ricardo? E um amigo de verdade, ele se preocupa com o bem espiritual do outro, né? Então é isso que nós encontramos em bons amigos espirituais na congregação. Aqueles que vão fortalecer e encorajar a pessoa a estreitar a sua amizade com Jeová. Muito bem, irmão. Compartilhar, né, esse dom espiritual, né? Agora nós vamos assistir um vídeo de um jovem que encontrou amigos onde menos esperava. Vamos assistir esse vídeo, Encontre Amigos Onde Menos Espera. No vídeo, por que os pais de Aquil estavam preocupados com as amizades que ele tinha na escola? Ian, agora sim. Então eles estavam preocupados porque ele havia criado uma amizade com uma pessoa que não servia a Jeová e por isso não tinha boa moral, né? O que foi comprovado depois quando ele viu ali as fotos que aquele amigo dele tinha tirado. Isso. Como é que ele chamou o Michael? Era o quê? Um bom amigo, né? Uma pessoa boa, né? Depois, quando ele viu lá, ele postando nas redes sociais, mudou totalmente de opinião, né? Porque Aquil acabou se aproximando daqueles jovens, irmã Maiana. Porque ele se sentia solitário. Esse é o ponto. Muito bem. Então, exemplos para nós, né? O que nós podemos dizer aqui, ó? Como ele conseguiu vencer a solidão. Também uma outra irmã Uralda. Então, os pais o ajudaram, né, a enxergar os falsos amigos. E também vendo o exemplo de Jonatã e Davi, que não tem que ser da mesma idade, né, para ser amigo. E depois um irmão, Max, se aproximou dele, né, convidou ele para um trabalho de campo. E embora fosse mais velho, tinha o mesmo hobby que ele, né, que era a fotografia.
Então, esse irmão, através de se achegar a ele, o ajudou, né, muito espiritualmente. Isso. Eles tinham duas coisas em comum. Irmão Valdecir ainda? Então, esse irmão estava atento quando Aquil pegou o celular para responder as mensagens dos amigos, né? O Max, ele olhou do outro lado ao jovem vendo a mãe fazer um gesto, né? Então, ele se aproximou. Então, é muito importante os irmãos estar atentos aos novos que se achegam ao salão, não deixar eles muito tempo sozinhos, talvez dar uma impressão que não querem fazer amizade. Muito bom. Duas coisas importantes, né? A pregação, que os dois irmãos são frequentes, né? Mas também o gosto por fotografia, né? Então, os dois conseguiram unir os gostos, né? Por assim dizer, por fotografia. Irmão Carlos, ainda um comentário? Mas o que uniu também os dois, que os dois serviam a Jeová, assim como Davi e Jonatã, que eles ficaram amigos, embora tivessem uma diferença de idade de 30 anos, mesmo assim, ele, como o jovem aqui mostrou, ele servia a Jeová, então isso foi o ponto forte dessa amizade. Ok. Obrigado aí pelos comentários dos irmãos. Que reunião maravilhosa que nós tivemos. Vimos tantas coisas proveitosas. Por exemplo, vimos como o rei Ezequias lidou com aquele tempo difícil da invasão à Síria e, através de suas palavras e ações, fortaleceu o povo naquele momento. E nós vimos como nós podemos imitar o exemplo de Ezequias ainda hoje, fortalecendo os nossos irmãos também através de nossas palavras e ações. Também vimos como que Manassés, um rei que fez de tudo para ofender a Jeová, se arrependeu genuinamente e mudou as suas ações, fazendo com que Jeová o perdoasse. E hoje também, se nós tivemos um passado ruim, nós, ao se arrependermos de coração, também somos perdoados por Jeová. Também vimos como nós podemos iniciar um estudo bíblico logo na primeira visita, algo que é muito proveitoso para o nosso território para iniciarmos mais estudos bíblicos. Também assistimos um vídeo que preparou o nosso coração para o nosso iminente congresso presencial dessa vez. E na próxima semana, o que será que nós vamos aprender? Bem, a narrativa de 2 dos Crônicas continua com a família de Manassés, só que dessa vez com seu neto Josias, e ele foi um bom exemplo para nós. Como nós podemos imitar a Josias em entender e aplicar tudo que nós lemos nas Escrituras? Veremos isso na próxima semana. Agora, infelizmente, Josias não foi somente um exemplo bom. Josias ele cometeu um erro que custou a sua vida. Que erro foi esse? E como nós podemos aprender para não cometê-lo? E falando em ler e entender o que nós estamos vendo na Bíblia, nós temos uma ferramenta única dada pela nossa associação de como nós podemos tirar máximo de proveito da nossa leitura da Bíblia. Veremos sobre essa ferramenta também na próxima semana. Com certeza, não queremos faltar nessa reunião tão maravilhosa que teremos na próxima semana. Agora, antes... Muito bem. Para terminar a nossa reunião de maneira alegre, convidamos a todos que puderem a ficar em pé para entoarmos o cântico de número 90. O cântico de número 90 nos ajuda a entender como nós podemos nos beneficiar de nossa fraternidade, encorajando uns aos outros, baseado no texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. E depois, ouçamos a uma oração final.